Final de semana passado, no sábado, nós tivemos um momento muito gostoso, onde nós nos dividimos aqui em pequenos grupos nas nossas células, e nós conversamos um pouco sobre decisões que afetam, decisões que marcam, decisões que traumatizam, mas decisões também que nos traz alegria, crescimento, maturidade, decisões que abençoam pessoas que estão ao nosso redor. E tivemos um momento muito gostoso falando sobre isso. E hoje à noite, por mais que você talvez já conheça, já ouviu falar, já foi trabalhado por isso, eu creio que até mesmo na minha vida como pastor, creio que na vida de vocês como líderes, alguns aqui seminaristas, alguns aqui obreiros, alguns aqui líderes de célula, líderes de ministério, envolvidos na obra do Senhor, mesmo assim, para todos nós, eu creio que é importante nós darmos uma olhada mais uma vez no papel do Espírito Santo na nossa vida. Às vezes nós esquecemos até que ele existe. A gente só lembra do Espírito Santo quando a gente tem alguma crise doutrinária para falar sobre o batismo no Espírito Santo, ou sobre revelações divinas, ou tantos outros assuntos. Mas no dia a dia, no frigir dos ovos, naquele momento do basicão da vida cristã, a gente esquece da participação, do papel do Espírito Santo em nossas vidas. E eu queria só traçar alguns princípios para que nós possamos alinhar justamente o que falamos a semana passada, do que é tomar uma decisão sob o controle do Espírito Santo, para que essa decisão possa em primeiro lugar agradar a Deus. Foi interessante que na conversa geral aqui de todo o grupo, e quem não estava aqui perdeu um momento bem legal que a gente fez aqui, mas uma coisa que foi muito legal a gente ver, e que foi muito sincero da parte da galera que estava compartilhando, é de que muitas vezes quando vamos tomar uma decisão, nós tomamos essa decisão olhando para o eu em primeiro lugar. Nunca pensamos em Deus em primeiro lugar, ou pelo menos raras vezes. Algumas vezes nós não levamos em consideração as nossas famílias num processo de decisão. E muitas vezes nós olhamos só para a minha pessoa, o eu. O que é que isso vai rolar para mim? O que é que isso vai gerar para mim? Onde é que eu serei beneficiado? Onde é que eu vou ter o aqui e agora? Onde é que eu vou crescer? Em alguns momentos a gente precisa ser relembrado pela própria palavra do Senhor, que agora, nessa nova caminhada com Cristo que nós temos, como servos dele, nós precisamos buscar no Senhor as decisões corretas. Abra aí a sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 8, esse vai ser o versículo chave aí para a gente compartilhar alguns princípios. Algumas coisas vai sair no PowerPoint, vocês vão poder acompanhar, algumas coisas eu vou passar bem rápido, porque a gente vai ter ainda um momento de adoração, um momento de quebrantamento na presença do Senhor, um momento de elevarmos as nossas vozes ao Senhor em adoração. Hoje à noite não tem coffee break, então a galera que gosta do coffee break aí nos perdoe, final de semana que vem a gente tem outro. A gente não quer também que caia na mesmice, né? A gente quer que seja um momento especial. Mas hoje a gente quer ter esse momento de palavra, e depois um momento onde talvez a gente possa focar no Espírito Santo e pedir que Ele fale aos nossos corações. Romanos 8,14, olha só o que diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Poderíamos também dizer que os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Só invertendo ali a frase um pouquinho. Os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Dois aspectos do ministério do Espírito Santo na vida do crente. Basicão: guiar, consolar. A juventude de hoje, a nossa juventude, vive uma época de decisões, escolhas. A nossa vida é construída sobre decisões que tomamos. Por mais simples que elas possam ser, elas ajudam no processo de construção das nossas vidas. Portanto, quando a gente ouve o Espírito Santo guiar os nossos passos, quando a gente dá ouvido àquilo que Ele quer para as nossas vidas, nós construímos um processo que glorifica a Deus. Não só o papel dele é guiar, mas o papel dele também é consolar. Nesse momento, quando estávamos aqui orando, o Espírito Santo está consolando. Creio eu que nesse momento aqui lá no hospital, quer seja lá no Nossa Senhora das Graças, quer seja no Vita, quer seja lá em Cornélio Procópio, o Espírito Santo está com o seu papel consolador no coração dos nossos jovens que estão sofrendo por causa dessa situação.
Vivemos num período complexo, queridos. Nós lidamos diariamente com o sentimento de solidão, alta competitividade no mercado, você que já está inserido no mercado de trabalho. Nós vivemos numa alta competitividade na vida acadêmica. Muitas vezes sofremos derrotas, vivemos com dores. Por isso que o papel do Espírito Santo na nossa vida é fundamental, principalmente nessas nossas decisões. O Espírito, ele guia, como falamos. Sabe aquela típica situação que às vezes você não sabe que decisão tomar numa situação? Você não sabe se casa ou compra uma bicicleta? Já viu aquela situação? Caso ou compro uma bicicleta, para onde é que eu vou? Né? E é por isso que às vezes a situação que a gente gostaria de viver, ela não é vivida porque nós não colocamos o Espírito Santo no circuito. No momento da escolha, às vezes dá aquele friozinho na barriga, a indecisão às vezes traz até angústia, que faz com que afete o nosso físico, porque não dependemos do Espírito Santo no processo de decisão. E são tantas as situações. Alguns aqui nós perguntamos sexta-feira passada, né, se tinham tomado algumas decisões naquela semana que tinham mudado o rumo da vida delas, e algumas pessoas levantaram a mão. Talvez se eu perguntar hoje à noite para você, se você essa semana tomou alguma decisão que mudou o rumo da tua vida, você vai levantar a mão. Ou pelo menos se eu perguntar se teve alguma decisão essa semana que causou algum impacto na tua vida, você vai levantar a mão. A pergunta é, será que essa decisão foi tomada centrada na pessoa do Espírito Santo? Na direção que ele está dando para você? O Espírito Santo está sempre pronto a orientar qual o melhor caminho a ser tomado. Interessante é que ele utiliza vários meios, vários instrumentos para dirigir você de acordo com a vontade do Senhor. Sabe uma das coisas bem importantes? Eu queria trazer a sua atenção hoje. Em primeiro lugar, mantenha comunhão com o Espírito Santo através da oração. Nós não oramos o suficiente. Nós oramos pouco. Nós não conversamos com Deus da forma que devemos conversar. Através da comunhão com o Senhor, Ele vai orientando e vai nos dando convicção sobre qual caminho a seguir. O problema é, se a gente não ora, meu irmão, como é que a gente vai saber para onde a gente vai? Como é que a gente vai saber e ser sensível à direção do Espírito Santo nas nossas vidas? Interessante que lá em Atos 16:9, né, o próprio Paulo, ele falou que ele foi impedido pelo Espírito Santo de ir à Ásia. Mas no momento certo ele também entendeu, através da visão de um homem, pelo Espírito Santo, de que ele deveria passar à Macedônia e ajudar algumas pessoas. São momentos preciosos que a gente só clica quando a gente está em contato com o Espírito Santo. Se nós não arranjarmos tempo no nosso dia a dia, quer seja com o corre-corre da profissão, ou a vida acadêmica, ou qualquer outra situação, nós não conseguiremos ouvir o Espírito Santo e as decisões serão baseadas no eu, naquilo que a gente falou sexta-feira passada. De que a gente olha para mim, o que é que vai rolar de benefício para mim, a gente toma decisão baseada nisso, e Deus fica em segundo plano, e às vezes Deus só entra no circuito, sabe para quê? É para consertar a cagada que você fez, é quando Ele entra no circuito, já tomei a decisão errada, a caca está feita, aí o Espírito Santo vem para tentar consolidar aquilo ali, trabalhar, ajustar, e pela misericórdia do Senhor, algumas vezes Ele faz isso, e algumas vezes nós temos que sofrer a consequência, mas manter a comunhão com o Espírito através da oração é fundamental. Não só isso, mas olha, dependa do Espírito Santo, no entendimento da palavra. Muitas vezes nós buscamos na palavra a resposta certa para algumas decisões, dúvidas, caminhos que precisamos trilhar, e muitas vezes nós buscamos em nossa própria força o entendimento da palavra, enquanto deveríamos buscar a dependência no próprio Espírito Santo. Nenhuma direção de Deus estará em desacordo com os princípios revelados nas Escrituras. Já viu esses profetas que vivem dando profetadas por aí? Hoje estava conversando com uma no meu gabinete, dizendo de uma profetada que recebeu de uma pastora fulana, que eu não vou mencionar o nome, daria até vontade, mas essa pastora deu uma profetada na vida dela, e simplesmente eu disse para ela: minha irmã, olha a tua Bíblia, e olha esse versículo aí, tem a ver, a palavra do Senhor é explicitamente contra aquilo que foi dado por profetada dessa pastora, e muitas vezes nós não dependemos do Espírito Santo na interpretação da palavra, mas nós buscamos em pessoas, e algumas vezes pessoas que não têm uma vida digna diante de Deus, para nos ajudar na interpretação da palavra de Deus já revelada, que não precisa mais ser revelada, já foi revelada. A profecia é a revelação
da palavra de Deus, já revelada pelo próprio Deus a você e a mim, que está aqui, ó, capa a capa nesse livro. Essa é a forma. Portanto, peça a Deus que revele a palavra para você. Sabe, o salmista já dizia: abre os olhos, os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei, lá no Salmo 119, 18, não caminhe nem tome decisões baseadas em seus sentimentos, mas sim naquilo que diz a palavra de Deus. Não só isso, mas busque conselhos com pessoas fiéis ao Senhor. Interessante que o Provérbios, capítulo 11, versículo 14, diz: o que salva é ter muitos conselheiros. Em 1 Reis, capítulo 12, vocês conhecem a história de Robão, quando foi se consultar com os seus conselheiros amigos, tudo pareia dele, né, igual a ele, mesma idade que ele, e a galera disse: ó, pesa ainda mais a tua mão sobre o povo nos impostos a serem cobrados. Conselhos horríveis. O que é que a galera fez? Se rebelou, causou divisão, causou revolta. Por quê? Porque foram baseadas as decisões que ele tomou em conselhos que não eram do Senhor. E gente, quantas vezes nós abrimos o coração para a pessoa errada? Quantas vezes nós abrimos o coração para a pessoa errada? Não é porque o cara diz que é crente que ele é digno de ouvir algumas coisas que está em nosso coração. Não é porque ele é líder de algum ministério na igreja que ele é digno de receber alguns traumas e feridas que nós estamos sentindo. Porque nem sempre há maturidade para cuidar e guardar do nosso coração. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. E claro, a palavra do Senhor diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas pondere através do próprio Espírito Santo qual é o conselho sábio, realmente sábio. Não só isso, mas analise bem as consequências dos seus atos. Quais são as consequências que aquela minha atitude, aquela minha decisão vai me levar a viver no futuro? Se eu tomo a decisão de gastar mais do que eu ganho, a consequência é clara: endividamento. Se eu tomo a decisão de casar com aquela pessoa que não era a pessoa para a minha vida, que todos falam, mas parece que eu sou o único cego e não vejo, e caso, se terminar no divórcio, não seria surpresa. Pensa nas consequências. Se eu vou tomar uma decisão de deixar esse meu trabalho e ir para esse, quais as consequências que vão girar ali? Sabe, eu gosto muito da palavra de Deus a Neemias. Neemias, quando ele foi confrontado pelo Espírito Santo, no mover o seu coração e começar a se mover para abençoar ali a reconstrução dos muros, ele tomou todas as decisões e todos os passos que ele podia como homem tomar. Ele buscou e começou a ponderar todas as consequências para os seus atos. Ele começou a juntar madeira, começou a falar com Beltrano, com fulano, começou a saber como é que o negócio estava rolando lá. Tudo aquilo que Deus capacitou Neemias para fazer, ele fez. Ele usou toda a cuca dele para idealizar alguma coisa, mas no final precisava da autorização do rei. Quem é que ia mover o coração do rei? Deus. Ele disse: olha, Senhor, a minha parte eu fiz, criei a rede, mobilizei a galera, tenho material, agora, Senhor, a autorização do rei, só tu podes dar. Eu creio que muitas vezes nós precisamos orar como se tudo dependesse de Deus, e precisamos trabalhar como se tudo dependesse de nós, porque Deus nos deu uma cuca para pensarmos, e para podermos tomar decisões que glorificam o nome dele. Por isso que o salmista diz: o homem faz os seus planos, mas a resposta final vem do Senhor. Essa é a parte mais importante do nosso dia a dia, é planejarmos, é vivermos e colocarmos esse planejamento, essa ideia. Senhor, é isso aqui, se não for, muda. Uma menina chegou para mim essa semana no gabinete e falou assim: pastor, estou com um problema sério, não estou conseguindo encontrar uns meninos bons aí para dar uma paquerada, está feio o negócio. Era do médio, não era do job. Espero que no job não tenha a mesma, né, atitude ou sentimento ou coração. Ontem, inclusive, no médio, nós dividimos, toda a rapaziada foi para a capela comigo, e toda a mulherada ficou aqui com a Cássia, a Cláudia Nasser, né? A gente fez um trabalho sobre hombridade, sobre sexualidade, lá na capela com a rapaziada, e aqui com as meninas também. Momento muito precioso. Falamos sobre o que é ser um cafajeste de primeira,
falamos, não tem nada a ver com o que eu estou falando, né? Mas só para abrir um parênteses, né? Falamos sobre como conquistar uma menina. Falamos sobre uma rosa, que fazia muito tempo que não falávamos sobre isso. Sabe, foi um momento muito gostoso. E olha, o que eu pude ver é que Cafajeste é uma minoria. A maioria da galera está com um pensamento legal. Sabe, e foi muito bom ouvir isso. E foi muito bom ouvir adolescentes que enquadrou outros adolescentes na conversa. Achei muito fera, porque não precisou vir do pastor. O enquadramento veio de outro jovem. Sabe, e enfim, poderia falar mais coisas para vocês, e quem sabe um dia a gente precise, né, parar um pouquinho e dividir a rapaziada comigo na capela, e a mulherada fica por aqui para a gente trocar umas ideias, né? Mas busque conselhos de pessoas fiéis, pense nas consequências dos seus atos, né? Olha só o que diz Romanos 14:12, assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus, cada um prestará contas das decisões que são tomadas. Último lugar nessa questão do guia, Espírito Santo como guia, veja se a sua decisão trouxe a paz de Deus a seu coração. Eu creio que um dos melhores sintomas para a decisão correta em Deus é sentir a paz que excede o entendimento em nossos corações, é sentir a tranquilidade. Sabe, o Números capítulo 6, versículo 24 diz assim, ó, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Paz, essa é a palavra-chave, paz, para as decisões que nós vamos tomar. Sabe, Filipenses 4, 6 e 7, diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz de Deus. Eu creio que numa decisão que nós vamos tomar, ter o Espírito Santo como guia, e ter a paz que o Espírito Santo traz aos nossos corações é fundamental, queridos. Se você não está em paz, não está na hora de tomar a decisão. Se você não está em paz, não venha a sucumbir pela pressão dos que estão ao seu redor. Se você não está em paz, se tranque no seu quarto e busque em Deus. Sabe qual é o caminho correto? Se você não está sentindo paz, jejue. Sabe, pare e vá jejuar e diga, Senhor, fala ao meu coração porque eu não estou em paz. Eu creio que muitos de vocês, hoje ou amanhã, ou esta semana que entra, tem muito para colocar diante do Senhor por decisões que vocês vão tomar e decisões importantes nas vidas de vocês. Você tem tido o Espírito Santo como guia? Se não, coloque esses princípios. Coloque esses princípios que são muito importantes. Mantenha comunhão com o Espírito Santo através da oração. Dependa do Espírito Santo no entendimento da palavra. Busque conselhos de pessoas fiéis ao Senhor. Analise bem as consequências de seus atos. Veja se a sua decisão trouxe a paz de Deus a seu coração. Isso é de fundamental importância para que você possa tomar uma decisão acertada e ser realmente guiado pelo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele só não guia, ele também consola. O consolo do Espírito Santo é tão importante. O Salmo de número 42, versículo 5 diz assim, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O Espírito consola. Às vezes em momentos de angústia, em momentos de tentação, em momentos de dúvidas, em momentos de batalhas, de perdas e tantas outras coisas, o Espírito Santo coloca. E gente, nós vivemos sob pressão. Na igreja a pressão é, vamos consolidar esse ministério de juventude, vamos ver esses obreiros já dominando tudo, vamos ver o crescimento, a gente precisa multiplicar, a gente precisa crescer, e tudo isso é verdadeiro, mas é nisso que a gente vai basear as nossas decisões e planejamento para o futuro? De certa forma sim, mas não vai ser aquilo que vai direcionar. Sabe, tem muitas situações que talvez você esteja vivendo no seu trabalho de pressão, talvez no teu relacionamento de namoro você está tendo pressão, no teu casamento você está sofrendo pressão, talvez lá naquela pós-graduação você está sofrendo pressão,
talvez a decisão de o que fazer, quando casar, para aqueles que têm, né? Quando casar, a pressão está lá. Para quem não tem Senhor, quando vai vir? Senhor, quando é que tu vai mandar? Ou ele ou ela, mas manda, Senhor. O negócio está feio. Mas a pressão está lá, gente. A pressão está lá e é verdadeira. As pressões a que somos submetidos nos trazem cansaço, angústia, e muitas vezes estas pressões são as principais causas de estresse físico, emocional e espiritual. Essas situações, e tem tantas outras enfermidades como falamos, né? O perder o emprego ou não conseguir um emprego, divórcio dos pais, passar no vestíbulo, tensão no lar, falta de perspectiva profissional, tantas coisas nos deixam abatidos. Interessante é que a primeira coisa que a gente pode ver nessa passagem que nós estamos lendo aqui do Salmo 42, versículo 5, é de que o Espírito Santo nos consola na solidão. Estava batendo um papo com um jovem, também no gabinete, e ele faz parte de um grupo grande, mas ele abriu o coração e disse assim: pastor, eu me sinto só, eu não tenho amigos. E ele é cheio de amigos, sabe? Ele disse: pastor, parece que eu estou caminhando nessa igreja sozinho, parece que eu ando por esses corredores, falo com um, falo com outro, às vezes é um abraço, é um beijo, é um negócio, mas parece que eu estou só, sabe? Eu não sinto esse negócio de comunhão, sabe? E o Espírito Santo, ele consola justamente nesse momento de solidão. E olha, o número de pessoas que vivem em solidão é maior do que aquilo que nós pensamos, muito maior. Às vezes nós não temos o entendimento do quanto é importante um job, um sábado à noite, quando a gente tem comunhão com outras pessoas, a gente pode abençoar a vida de pessoas aqui dentro. Você não sabe como é importante um abraço hoje aqui à noite. Você não sabe como foi importante você vir aqui na frente e colocar a mão sobre a cabeça do teu irmão e orar por ele, porque ele está só, ele se sente só, ele se sente abatido, e aí onde o Espírito Santo do Senhor, ele entra e ele faz o trabalho dele. Às vezes a coisa fica tão séria, gente, que se perde a vontade de viver, porque eu me sinto só. Às vezes é a rejeição pelo grupo, às vezes é a não aceitação de como somos, é aquela baixa autoestima, às vezes é a desigualdade social, incompatibilidade social, que traz a pessoa a viver uma vida de solidão. A sensação de não ser amado é horrível. E queridos, se você se sente assim, eu quero te desafiar hoje à noite: busca no Espírito Santo, busca no Espírito Santo. E você que tem no coração o amar, você que pode amar alguém, você que pode se derramar na vida de alguém, ame alguém, abençoe a vida de alguém, console alguém, seja instrumento do Espírito Santo na vida de alguém. Quem sabe hoje à noite, eu não estou falando de você amar o marido ou a esposa, essa parte aí está dentro, né? Ou amar o namorado ou a namorada. Eu estou falando talvez em até amar alguém que você não conhece. Gente, quando eu peço para vocês dar um abraço em quem está voltando para a fileira, sabe, em perguntar o nome da pessoa e dizer que vai orar por ela essa semana, não é porque a gente está tirando isso aí do conto de fadas, ou história para boi dormir, ou simplesmente para a gente encher espaço. Não, é porque quando a gente volta para o lugar e uma pessoa diz: ó, vou estar orando por você essa semana. Agora ore. Eu tenho aprendido mais e mais no meu ministério que quando eu digo estou orando por você, a primeira coisa que eu faço quando pego um pedaço de papel, ou quando consigo chegar no meu diário de oração, é colocar o nome da pessoa, para que realmente eu possa estar orando por ela. Porque muitos de nós tem aquele negócio: ó, estou orando por você, hein? Aham. Beleza. O cara não ora nem por ele, como é que ele vai orar pelos outros? O Espírito Santo, ele não só conforta nesse momento de solidão, como ele também consola na derrota. Quantas vezes vacilamos e somos derrotados? Somos derrotados nos nossos relacionamentos, somos derrotados em situações no emprego, no trabalho, somos derrotados na família, nos relacionamentos com pai e mãe. A vida cristã é cheia de lutas e que nem sempre são traduzidas em vitórias. Lidar com fracassos e recomeçar a caminhada são coisas dificílimas, e isso serve de uma forma tremenda para a formação do nosso caráter, da nossa vida com Deus.
E as pessoas que não têm o Espírito Santo habitando nelas, é difícil esconder as derrotas. E geralmente elas vão para a bebida, elas vão para as brincadeiras, para os vícios. Já viu autoflagelação? A pessoa tem uma dor tão forte no coração dela de derrota, que ela transfere essa dor psíquica para uma dor física. Essa dor, como não é cuidada, não é trabalhada, ele vai para a dor física, que alivia muitas vezes. E você vê pessoas marcadas, para tentar aliviar algo que está no coração delas. Às vezes as pessoas vão na bebida, para tentar esquecer um pouco, às vezes nas drogas. Vocês sabem do que é que eu estou falando. Às vezes se acabam no relacionamento, se entregam de uma forma tal para quê? Para que possam sentir esse prazer onde a dor está matando. E muitas vezes nos entregamos e esquecemos de buscar a gente no mais fácil, simples e barato. O Espírito Santo que já vive em nós. Não custa nada. Não custa R$10. É o que custa uma pedrinha de crack aí, para tirar a gente do tempo, por um tempo. Não custa um motel, onde a gente vai para tentar, através daquele relacionamento, tentar esquecer um pouquinho dos traumas. Não custa uma cerveja, um uísque, não custa tantas coisas, que trazem consequências tremendas para as nossas vidas. Por quê? Porque abrimos mão do mais fácil, daquilo que está em nós, que pode nos ajudar a vencer esse momento de derrota nas nossas vidas. Não só isso, mas o Espírito Santo nos consola no sofrimento. Lá em João 16:33 diz que neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Mateus 26:37 e 38 mostra que até o próprio mestre sofreu com isso. Ele diz lá no jardim do Getsêmani, ele fala, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. O Senhor falando. Nós podemos ver isso na vida de Jó, lá no capítulo 3 do livro de Jó. Em Números 11 vemos na vida de Moisés. Em Êxodo 3, na vida do povo de Israel. Mateus 26, na vida de Pedro. Nós podemos ver que homens de Deus sofreram e foram consolados pelo Espírito Santo. Esses homens viveram situações muito difíceis. Interessante que 1 Coríntios 10:13 diz assim, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Romanos 15 diz que o Deus da esperança os enche de toda a alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Deus é o Deus que nos consola no sofrimento através do Espírito Santo dele em nós. Você está pronto a viver uma vida sob o controle do Espírito Santo? Sobre o aval, a liderança dele em nossas vidas? Quando você pensa em guia, qual tem sido o guia da tua vida? Teu namorado? Tua namorada? Teu marido, a tua esposa? Uma novela? Jornal, revista? Opiniões de pessoas diversas? Teu coração? Jeremias 17:9 diz que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença, presta atenção, é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Quando você tem o Espírito Santo de Deus como treinador pessoal, consolador pessoal, é nele realmente que você busca, ou é na TV que abençoa na insônia? Ela serve de companhia. Será que é na bebida que serve como consolo? Será que é nas drogas que serve como encorajadoras, ou ficar, ou transar com alguém, ou desenvolver relacionamentos com várias pessoas para estimular um pouco? Ou é aquela pessoa que é colega de faculdade, do trabalho, que não tem nenhum temor ao Senhor?
Quem é que realmente te ajuda nesses momentos de dor? Queria que hoje à noite, à medida que a gente continuasse agora a adorar o Senhor, vou chamar a banda para voltar para cá. Eu queria que a gente pudesse começar a refletir nesses momentos que teremos de música e de adoração. O que é que Deus tem para a gente? Através do Espírito Santo. Talvez as decisões que você está prestes a tomar sejam decisões que precisam da direção do Espírito Santo. Talvez a situação que você está vivendo hoje sejam situações que precisam do consolo do Espírito Santo. O meu desejo é que hoje à noite você possa considerar o Espírito Santo o seu guia e o seu consolador. Eu creio que se você considerar o Espírito Santo desta forma, eu creio que você terá sucesso no seu caminhar. Não livre e isento de problemas, porque para atingir o sucesso, nós batalhamos muitas batalhas. E às vezes algumas dessas batalhas nós apanhamos. Mas não é a queda, é quão rápido a gente se levanta e continua no processo de adorar ao Senhor em espírito e em verdade em todo o momento. Queria que nesse momento onde a gente vai voltar a adorar ao Senhor, cantando, louvando, eu queria que a gente pudesse mais uma vez orar. E talvez hoje à noite você precisa dizer: Senhor, eu tenho deixado o Espírito Santo tão de lado. Você já orou ao Espírito Santo? A maioria das vezes eu não lembro de orar ao Espírito Santo. Mas por que não? Se Cristo foi levado aos céus e deixou o Espírito Santo, Deus, Espírito Santo, queria convidar você hoje à noite a fazer uma oração, e nessa oração você orar ao Espírito Santo. Você pode ficar de pé? Vamos fazer isso de pé? Aí onde a gente está, eu não sei o que está rolando na tua vida, no teu coração, mas eu queria te convidar nesse momento a baixar a tua cabeça, fechar os teus olhos. A banda vai começar a tocar, começar a cantar. Quero te convidar, deixa o Espírito Santo guiar o teu coração, deixa o Espírito Santo consolar o teu coração hoje à noite, para o louvor da glória dele. Amém?